Marcos capítulo 4. O tema da mensagem de hoje é o travesseiro. Diga-se comigo, o travesseiro. Fala esse tema para duas pessoas do teu lado aí, o travesseiro. O que é que esse pastor vai pregar hoje, hein, irmão? Marcos 4:35. Abra sua Bíblia, ligue seu iPhone, seu smartphone, seu tablet, iPad, ou acompanhe no telão. Marcos 4:35 diz: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa. Jesus estava onde? Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Dormindo sobre o quê? Não, melhora, dormindo sobre... Olha o tema da mensagem aqui: dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento. O que é que ele fez com o vento? Repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Só até aqui no 39. Diga assim comigo: Jesus chamou os discípulos para atravessar para o outro lado. No versículo 35, Jesus chama os discípulos para passarem para a outra margem. Agora, que localidade era esse outro lado da margem? O outro lado era a região de Gerasa. E para chegar nessa região de Gerasa, para chegar na localidade de Gadara, que fazia parte da região de Gerasa, a melhor forma era atravessando de barco o lago da Galileia. E então no versículo de número 36, o texto fala que levam Jesus para essa travessia como estava. O texto diz: levam Jesus como estava. Então, o que eu entendo aqui é que Jesus estava cansado. Jesus estava o quê? Cansado. Escuta, olha para cá para o seu pastor. Você sabia que fazer o bem é muito bom? Quem sabia, diga amém. Fazer o bem é bom, é gratificante. Mas fazer o bem também cansa. Fazer o bem também cansa. Eu prego 3 cultos aqui no domingo: culto da manhã, Tadel, e o culto da tarde. Muitas vezes fico ainda aconselhando depois dos cultos. Como no popular se fala, quando eu chego em casa eu estou moído. Mas nada que um cafuné da nossa pastora não resolva, né? Aleluia. Renova todas as minhas forças. Então, fazer o bem é bom, é gratificante. Mas fazer o bem cansa. Por isso que é importante você ter o seu dia da família. O que é que eu disse? Ter o dia do quê? Fala para quem está ao teu lado: você tem que ter o seu dia da família. Por isso que é importante todos os dias você ter o seu tempo com Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansará. Fazer o bem é bom, mas cansa. Por isso que é importante todo ano você tirar pelo menos um tempo de férias. Se existe uma coisa que
Os seus pastores ensinam, e hoje eu estou fazendo questão de estar tocando nesse assunto, é sobre esse tempo de descanso. É fundamental, é importante, para que você possa estar fazendo a obra de Deus com alegria. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja em Tessalônica, ele ensina: irmãos, não vos canseis de fazer o bem. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 13. Se Paulo está dizendo não vos canseis de fazer o bem, é porque fazer o bem cansa. Agora escute o seu pastor: se você está cansado, em vez de desistir, em vez de largar o ministério, em vez de entregar a célula aos discípulos, em vez de vir com esse negócio de dar um tempo, faça algo, descanse. Se você está cansado, meu amor, se você está cansado, meu bem, descanse, seja inteligente, porque quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino. Fala para quem está ao teu lado: se você está cansado, faça uma coisa, descanse. O texto ele continua, a história continua. No versículo 37 a Bíblia diz: ora, levantou-se uma forte tempestade. Levantou-se o quê? Eu gosto dessa igreja, irmãos. Ninguém cai nas minhas pegadinhas. Ninguém diz que levantou uma tempestade. Levantou uma forte. Irmão, tempestade já é algo assombroso, sim ou não? Que arrepia até os cabelos debaixo da unha, sim ou não? Agora uma forte tempestade, irmão. Eu lembro que quando eu era criança, eu estava com meu pai e com a minha mãe e minha família em Oroz. E o pastor Ferreira, ele foi fazer a obra missionária lá, e nós aproveitamos para tirar um tempo também de férias, de descanso naquela cidade. Pousamos na casa do pastor da igreja batista daquela cidade. Eu me recordo muito bem que um determinado dia nós entramos em uma lancha para ir para o outro lado, e no retorno, já anoitecendo, na viração do dia, o tempo muda, irmão, e vem aquele vento contrário. Eu lembro, marcou a minha vida, eu era criança, mas marcou por quê? Porque eu tive medo. Então eu comecei a me colocar no lugar dos apóstolos, dos discípulos. Não era só uma tempestade, não era só um vento forte como eu enfrentei lá em Oroz. A Bíblia fala de uma forte tempestade. Então quando eles já estavam na travessia, sobreveio uma grande tempestade sobre o lago. O lago da Galileia também é conhecido como Mar da Galileia, ou Mar de Tiberíades. Por quê? Por conta da grande dimensão desse lago. O lago da Galileia, ele tem 19 quilômetros de comprimento por 13 quilômetros de largura. Diga uau! Então ele é conhecido como mar por conta da sua dimensão e também por conta da sua profundidade. O lago da Galileia é situado em uma bacia rodeado por montanhas. E por conta da sua geografia, o lago da Galileia está propício a tempestades. Está o quê? Diga assim: naturalmente vem tempestade naquele lago. Não, melhora. Naturalmente vem tempestade sobre o lago. A geografia explica que o ar mais frio do Mediterrâneo, se você olhar no mapa, você vai ver que ele é próximo ao Mediterrâneo. O ar mais frio do Mediterrâneo desce pelas montanhas e se encontra com o ar mais quente do lago, e assim provoca tempestades no lago da Galileia. Entenda, por conta da geografia desse lago, de forma natural ele é propício a tempestades. Agora, observe comigo um detalhe. Observe o versículo 39 de Marcos 4. Veja no telão. E ele, ou seja, Jesus, se levantou
repreender o vento. O que é que ele fez com o vento? Não, melhor, o que é que ele fez com o vento? Ele olha para o vento e repreende o vento. E eu lhe pergunto, quem criou o vento? Deus. Então nesse momento o filho está em discórdia com a criação do pai. Em algum momento da história Jesus discordou do pai. Então por que ele está repreendendo a criação do pai? A gente precisa pensar sobre isso aqui hoje à noite. Sabe por que ele está repreendendo? Porque não foi o pai que enviou aquele vento. O verbo aqui é repreender, a palavra aqui é repreender, e Jesus só usa essa expressão repreender quando se trata de algo maligno. Portanto, essa tempestade, por mais que o lago fosse propício a tempestades naturais, não era um fenômeno natural. Essa tempestade era uma ação maligna. Era o quê? Uma ação maligna. Ei, deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. O barco aqui, nessa história, simboliza a tua e a minha vida. Fala para quem está ao teu lado, o barco simboliza a nossa vida. Então eu vim declarar e liberar uma palavra sobre você nessa noite. Não tenha medo se nesses últimos dias o inimigo se levantou contra você enviando uma tempestade. Não tenha medo. Diga assim, eu não temerei. Diga assim, por quê, pastor? Porque no versículo 38 está escrito que Jesus estava na popa. Jesus estava na popa. E sabe o que significa isso? Jesus está no controle. A popa é o local onde fica o comandante. O comandante fica na popa para comandar o barco, para dirigir o barco. E o barco simboliza a sua e a minha vida. Ei, se a tempestade veio, se o inimigo se levantou, escute uma coisa, receba essa palavra, tome posse dela. Não temas, Jesus está na popa. Ele está no controle de todas as coisas. Ei, está escrito, agindo o Senhor, ninguém impedirá. Fala para quem está ao teu lado, não tenha medo. Quem está no comando do teu barco, do barco da tua vida, é Jesus de Nazaré. A gente cantava, eu estava ali adorando ao Senhor junto com a igreja. Eu comecei a mentalizar a morte e ressurreição de Cristo. Eu comecei a mentalizar no terceiro dia ele vencendo a morte, tomando a chave do inferno das mãos do diabo e a chave da morte. Ele ressuscitou, irmãos. Ele venceu a morte. Então esse problema aí é fichinha para ele. É fichinha para ele. Olha para quem está ao outro lado e diga assim, ei, a tempestade veio. É fichinha para Jesus. Ele está no controle, ele está na popa, ele está no comando. Só quem crê vai fazendo barulho, vai. Bem-aventurados os que não viram e creram. Alguém pode estar pensando, pastor, mas eu não estou vendo nada mudar. Saiba de uma coisa, por mais que você não esteja vendo, Ele está lá com seus anjos. Ele está no controle de toda essa situação. No segundo livro sobre os reis, no capítulo 6, versículo 15, está escrito: o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha olha para quem está ao teu lado, diga assim, você veio aqui essa noite para escutar essa frase. Não temas. Diga, não temas. Ele está na popa. Diga para ele, diga, ele está no comando. Ele está no controle da tua vida.
O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Versículo 17: e Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor, quem? O Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor do profeta Eliseu. Você não pode estar vendo nada, mas tem anjos agindo em teu favor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra do mal. Você não precisa ver para crer. Diga assim: Satanás, hoje eu me posiciono, eu digo para mim mesmo: eu não preciso ver para crer. Você não se move pelo que vê, você se move pelo que crê. Portanto, creia que Ele está no controle, Ele está na popa, Ele está no comando. Agora, indo para a conclusão da mensagem, para a gente fazer uma chapaçãozinha aqui boa, eu quero entrar no tema da mensagem. Em Marcos capítulo 4, versículo de número 38, está escrito que Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Diga travesseiro. Mais uma vez. Pela terceira vez. Uma grande tempestade vem sobre o barco que Jesus estava. E ele dormia. Ele o quê? A Bíblia nos dá uma informação lá no profeta Isaías, capítulo 46, versículo 10, na versão internacional diz: eu sou o único Deus que desde o início faço conhecido o fim. A Bíblia nos dá uma outra informação, que o Filho e o Pai são um. Então, se desde o início o Pai conhece o fim, o Filho também o conhece. Eu posso ouvir um amém? Portanto, eu concluo dizendo que Jesus, antes de entrar naquele barco, ele já sabia como seria a travessia. Ele já sabia que viria uma grande tempestade. Quem está entendendo, diga eu estou. Mas mesmo assim, ele entra no barco, e não só entra no barco, ele descansa. Você não está entendendo? Um ali entendeu, outro ali entendeu. Esses aí vão para o céu. O profeta Isaías nos dá uma informação, que o nosso Senhor é o único que desde o princípio conhece o final. Então eu estou te dando uma revelação pelo Espírito, através de uma palavra rema. Antes de Jesus entrar no barco, ele já sabia que viria uma tempestade. Mas mesmo sabendo que viria uma tempestade, ele entra no barco. E não só entra no barco, ele decide descansar. Ei, nós temos que aprender com Jesus nessa noite. Nós temos que aprender a descansar em meio às dificuldades. Fala para quem está ao teu lado: descansa. Sabe por quê? Porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Para que
que se apavorar? Para que se estressar? Eu não posso estar vendo nenhuma mudança, mas aquele que prometeu, o meu papai, o meu Deus, é fiel para cumprir. Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Escute, tudo passará, mas a palavra dele permanecerá. Ele falou? Ele falou? Ele falou? Ele falou? Não importa se tem tempestade, vai se cumprir. Ele falou, não importa se não tem um recurso. Deixa Deus desenrolar esse manto aqui, irmão. Já viu aqueles brinquedinhos Lego? Que é uns quadradinhos? Quem já viu aqueles brinquedinhos Lego, irmão? Eu tô querendo entender isso aqui, irmão. Não entendi ainda não. Vai orando aí pelo profeta. Eu vejo assim, ó. Desmonta, monta aqui em cima, desmonta aqui, e aí já monta embaixo. A moto é profeta, vai me ajudando aí, que mistério é esse? Ele prometeu, não importa a tempestade, ele vai cumprir. Não importa a dificuldade, ele vai cumprir. Ele prometeu, não pode ter o recurso, mas ele vai cumprir. Ele não se move pela economia do país. Ele prometeu, está só piorando a situação, ele vai cumprir. Ei, quando decidimos confiar no Senhor, Ele provê descanso em meio à tempestade. Meu Deus, fala para quem está ao teu lado. Quando você decide colocar a cabeça no travesseiro, diga, quando você decide descansar no Senhor, confiar inteiramente nele, Ele provê o refrigério no momento da tribulação. Por isso que ele dormia com a cabeça no travesseiro. Ele sabia que havia uma tempestade. Meu Deus, ele sabe todas essas coisas. Ainda assim ele entra no barco. E não só entra no barco, ele decide descansar. Porque quando eu decido descansar, o Senhor manda o refrigério na hora da tribulação. Ei, decida descansar nessa noite. Decida, incline seu coração a confiar inteiramente naquele que prometeu, porque Ele é fiel. Agora, Jesus, ele dormia em um travesseiro. Pensa comigo, por que ele não dormia em um colchão? Porque ele não dormia sobre uma coxa, sobre um lençol, sobre um manto? Da onde é que saiu um travesseiro, irmão, naquela época, dentro de um barco de pescador? Você tem que pensar nessas coisas, irmão. Eu estou numa vibe que eu começo a estudar a palavra para pregar para você, e eu começo, irmão, a falar com Deus. Deus me explica esse negócio aqui. Diga assim: lições de um travesseiro. Letra A: travesseiro simboliza descansar em Deus. Travesseiro é onde reclinamos a cabeça.
E é na cabeça que formamos os nossos pensamentos. A cabeça é um lugar onde guerras se instalam na nossa mente. A cabeça é onde travamos as nossas maiores batalhas. Por isso que nessa noite você tem que decidir, junto com seu pastor, a reclinar, a inclinar a sua cabeça sobre o travesseiro e descansar em Deus. Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19: o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades. Diga: eu decido descansar. Lições de um travesseiro. Letra B. Travesseiro simboliza sonhos. Ei, quando dormimos, muitas vezes descansamos e também sonhamos. Escute, entregue seu caminho ao Senhor, confia, descansa nele, e o mais Ele fará. Descansa e volte a sonhar. Vou repetir: descansa e volte a sonhar. Tem muita gente correndo. Eu vejo gente correndo, eu vejo gente aflita, eu vejo gente com a mão na cabeça, querendo resolver do seu jeito. E Deus me colocou como profeta aqui hoje. Ei, para um pouco, vai pro quarto, Mateus 6,6, tranca a porta e em secreto fala com teu Deus, entrega tudo a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Hoje decida descansar no Senhor e Ele restaurará todos os teus sonhos. Porque aquilo que é impossível para o homem é possível para o nosso Deus. A mulher do fluxo de sangue, 12 anos, gastou todo o dinheiro que tinha, 12 anos com aquela hemorragia. Um dia ela falou assim, a Bíblia diz assim, porque ela pensou. Ela o quê? Pensou um sonho: se somente eu tocar na orla do manto dele, eu serei curada. Jesus está curando hoje pessoas aqui. Jesus está restaurando sonhos aqui, que por conta de passados de luta, passados tempestuosos, você parou de sonhar. Você parou de sonhar. Você tinha planos, você tinha objetivos, mas as coisas deram errado. Não, Deus está no controle. Nada deu errado, querido. Muitas vezes a luta vem para nos amadurecer, e você pensava que era dando tudo errado. Não, Ele estava forjando o teu caráter, Ele estava moldando a tua vida, Ele estava fortalecendo os teus braços, Ele estava fortalecendo os teus pés, para que você possa receber a tua bênção. Hoje Ele restaura os teus sonhos, hoje Ele restaura a tua vida. Dentro de você eu vejo rios saindo, rios de água viva. Volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Travesseiro. Lições de um travesseiro. Letra C. Travesseiro fala de apoio. É com ele que você apoia a sua cabeça. E quando você apoia a sua cabeça com o travesseiro, você consegue ter uma visão melhor das coisas. Já experimentou estar num quarto deitado, querer assistir a TV sem o travesseiro? Não é ruim? Aí coloca o travesseiro, apoia a cabeça e você passa a ter uma visão melhor das coisas. Ei, Deus está dando visões para pessoas hoje aqui. Para outras, Ele está ampliando a visão.
Pessoas hoje aqui tinham parado de sonhar. Ele está levando você a sonhar novamente. Pessoas hoje aqui voltaram a sonhar, mas ainda estavam receosas. Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Ele está ampliando a tua visão nessa noite, não só para sonhar com aquilo que um dia você sonhara, mas para entender que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e ainda não penetrou no coração de homem o que Deus, o nosso papai, tem preparado para você. Ele está ampliando a visão de pessoas aqui. O meu Deus, ele sonha grande. Ei, os sonhos dele são maiores do que os nossos. Se você crê, faz barulho. Tem sonhos de um travesseiro. Travesseiro fala de algo entre nós e a cama. Eu vou acabar aqui. Travesseiro fala de algo entre nós e a cama. O travesseiro estava entre Jesus e o barco. No início dessa mensagem eu falei que o barco simboliza a sua vida. Ei, o que é que nesses dias está entre você e Jesus? Vou repetir. O que é que nesses dias está entre você e Jesus? É noite de tirarmos tudo o que temos colocado na frente de Jesus. A Bíblia diz, o texto encerra falando que a bonança veio quando Jesus se levantou, ou seja, não tinha mais nada entre ele e o barco. Quando tiramos tudo aquilo que está entre nós e Jesus, ele manda abundância. Ele manda abundância.